Olá, estamos aqui reunidos para mais uma aula da nossa comunidade de volta para casa, com muita alegria, com muito desejo no coração de trazer para vocês um pouco mais desse conhecimento e dividir com vocês esse crescimento, essa busca por uma vida mais feliz, por uma busca mais completa, por uma vida mais cheia de sentido. Então nós estamos aqui juntas, caminhando com mais essa aula no dia de hoje. Eu diria mais uma reflexão no dia de hoje, para que venha despertar em nós então um novo processo, eu diria um processo reflexivo, algo que nos fizesse repensar a nossa vida, repensar a nossa história, reencontrar os trilhos pelos quais nós estamos caminhando, reordenar a nossa vida, nosso interior, trazer de volta aquele ânimo, aquela esperança, aquela alegria que forma então a nossa essência e aquilo que nós trazemos no mais íntimo do nosso coração. E eu gostaria de refletir um pouquinho hoje com vocês, de trazer um pouquinho hoje para vocês a questão da autoimagem e que tem como parte valorativa, né, ali também a autoestima, faz parte da autoimagem. E o quanto que a nossa autoimagem, ela diz daquilo que somos, fazemos, pensamos e cremos. A partir da nossa autoimagem, da maneira com a qual nós nos vemos, da maneira com a qual nós nos enxergamos, nós também enfrentamos o mundo que está aí ao nosso redor, o mundo que está fora de nós. E veja, quão é importante que nós tenhamos garra, força, coragem para poder enfrentar este mundo que então vem acima de nós, vem sobre nós com toda a força e com toda a fúria que existe, não é mesmo? Muitas de nós sucumbimos ao longo do caminho por falta de conhecimento, por falta de autoconhecimento, por falta de conhecimento próprio. E conhecer e entender de que modo eu vejo a mim mesma, eu olho, eu me observo, eu me atento a mim mesma, eu diria, fundamental para que nós tenhamos uma caminhada coerente, uma caminhada madura, uma caminhada significativa da nossa própria história. E para compreender um pouco então da nossa autoimagem, é preciso que nós voltemos um pouco na nossa história. É preciso que nós voltemos um pouco no nosso passado, na forma com a qual nós fomos criadas, na forma com a qual nós fomos desejadas, queridas, tratadas, naquele condicionamento todo ao qual nós fomos inseridos na nossa infância, na nossa primeira, segunda infância, ali na nossa pré-adolescência. E eu diria que é algo muito importante e que tem ali parte fundamental e significativa na nossa autoimagem são as palavras que por muito nós ouvimos durante a nossa vida, o nosso percurso, não é mesmo? E que por muitas vezes nós repetimos também com os nossos. Aquelas que já são mães, repetem com os filhos. E aquelas que ainda não o são, por muitas vezes, repetem como um papagaio, eu diria, para os pais, para os sobrinhos, enfim, para muitos daqueles que caminham junto de si, né? Se você foi aquela pessoa que sempre teve uma mãe autoritária, uma mãe completamente enraivecida, enfurecida, estressada, e aí por N motivos, eu não vou adentrar nisso agora, mas era aquela mãe que sempre dizia para você palavras pesadas, palavras que denegriam a tua autoimagem, palavras que enalteciam em você aquilo que você tinha de ruim, como que um defeito, como que uma fraqueza, eu diria, como por exemplo, aquela mãe que repetia por N vezes, você nunca vai dar certo na vida, você é muito chata, você é irresponsável, você é isso, você é aquilo outro, nada do que você faz dá certo. Veja, você cresce com aquilo sendo acentuado em você a todo momento, acentuado em você a todo instante. E como isso tem um peso sobre a tua própria vida, porque isso é capaz então de poluir a tua visão, eu diria, de enuvecer a tua visão acerca de si mesmo, acerca de você mesmo, da forma com a qual você olha. De modo que quando você se olha, de modo que quando você se compreende, o que acontece? Você passa a acreditar naquela inverdade, se assim eu posso dizer, né?
Você passou ali tempos e tempos rodeada por palavreados, por comportamentos que eram danosos à tua própria história, danosos à tua própria vida. E isso foi fazendo o quê? Como que corroendo você, como que corrompendo o teu olhar sagrado para você mesmo. Porque veja só, minhas queridas, aquilo que nós trazemos de mais puro, de mais genuíno na nossa essência, permanece lá, intocado, intocável. Ninguém toca, ali ninguém toca. Mas nós temos então a capacidade de fazer o quê? De acobertar, eu diria, de cobrir, de poluir, né? Aquilo que nós temos na nossa essência de mais puro, de mais genuíno, de mais, eu diria, encantador em nós mesmos, não é mesmo? Com o quê? Com tantos palavreados, palavras, ações e coisas que foram corrompendo a nossa essência, o nosso ser. E isso vai fazendo com que cada vez mais nós nos prostremos diante da vida, nós nos cansemos ao longo da caminhada com muita facilidade, nós olhamos para o mundo sem esperança, sem cor, sem coragem, porque por muitas vezes onde a gente olha, a gente logo pensa, não vai dar certo. Onde eu coloco a mão não dá certo, tudo que eu faço não vai para frente, não empreende, não acontece. E por que não acontece? Porque verdadeiramente você não se põe a caminho. Veja, nós não podemos nos escravizar naquilo que nos foi dito pela vida toda, se uma vez nós não o somos. Nós não podemos nos escravizar nas mentiras que foram contadas, nas situações que nos foram colocando, nas situações que nos foram ali apertando, espremendo ao longo da nossa vida. E veja, isto ao longo da nossa existência vai se tornando como que obstáculos capazes de nos destruir. E nos destruindo, destrói também o nosso casamento, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, os nossos afetos. E claro, destruindo tudo isso, é fato que, uma vez que o ambiente ao qual você vive é um ambiente inóspito, um ambiente ruim, um ambiente, eu diria, sem vida, né? É natural que nós pensemos então que como é que nós haveremos de dar bons frutos se a terra não é bem preparada para isso, não é mesmo? Há uma frase muito importante que eu gostaria de ler aqui para vocês e que diz muito do que nós estamos falando. Perseverança e diligência superam o talento. Vejam, ser perseverante e ser diligente naquilo que se acredita, naquilo que se crê, superam qualquer talento. Inclusive aqueles aos quais você foi levada a acreditar ao longo da tua vida que você não era capaz. Pois então, minha querida, eu lhe convido no dia de hoje a experimentar a perseverança e a diligência. E o que é ser perseverante e ser diligente? É ser responsável com a própria história. Como é que eu posso pensar que eu não sou capaz de algo se eu nunca fui lá e tentei? Como é que eu sou capaz de acreditar que algo não vai dar certo se eu nunca tentei, se eu não me coloco a caminho, se eu não dou passos concretos em direção a isso? Veja, a tua vida não vai florescer se você ficar aí parado esperando com que as coisas aconteçam, remoendo e chorando as tuas dores, remoendo e chorando ali palavras que lhe foram ditas dolorosamente na tua história, né? São como que palavras jogadas ao vento, então você precisa ter essa capacidade madura, transcendente, eu diria responsável, de pegar tudo aquilo que foi feito na tua história, de pegar tudo aquilo que foi dito a você na tua história e transformar e ser capaz de olhar além e ser capaz de criar forças para se sobrepor a isso tudo, para ir além disso tudo, para olhar além, para transcender, para ter essa capacidade e esta compreensão de que muito daquilo que me foi dito não é real, muito daquilo que me foi dito não condiz com a minha verdade, com a minha essência,
com aquilo de mais sagrado que eu tenho dentro de mim. Veja, eu tive pacientes, e não foi, né, não foram poucas vezes, que eram absolutamente caladas, pacientes caladas, que não falavam nada, e eram caladas em todos os âmbitos da sua vida, nos relacionamentos, nas amizades, no trabalho, e por isso não progrediam, não iam adiante, não iam além. E durante todo ali o processo psicoterapêutico, o que nós fomos descobrindo? Que por toda a vida, quando ela abria a boca para falar, ela era repreendida. Fica quieta, nunca fala nada, e quando fala, fala besteira, fala menos, isso e aquilo, né? E aquela pessoa foi ficando então embotada, foi vindo para dentro, foi se fechando, de modo que o silêncio a protegia de si mesma. O silêncio a protegia das palavras duras as quais ela ouvia. E ela foi se transformando ao longo da vida quase que num sepulcro, né? Calada, não falava nada, não se abria a relacionamentos, enfim, há tantas outras questões, há tantas outras coisas. E ao longo desse processo, então, terapêutico, nós fomos redescobrindo a essência desta pessoa, redescobrindo a vida dessa mulher, aquilo que ela tinha de mais, diria, de mais belo dentro de si, né? Ela pôde ir ao longo, né, da terapia ali, do tratamento, se olhando, se observando e se reencontrando consigo mesma, tocando a tua própria história e se reencontrando pelas vielas as quais ela foi se perdendo ao longo da vida. Então, muitas vezes, sim, as palavras elas são assustadoras. E para vocês, mamães que me ouvem, fiquem atentas com as palavras, com o modo de educar, com o modo de falar, com o modo de repreender os teus filhos. Veja, há uma grande diferença quando eu digo para o meu filho assim: pare, você está desobediente hoje. Veja, você está desobediente hoje. Eu pontuo o tempo, a hora, né? Diferente de quando eu digo assim: pare, você é muito desobediente, eu não aguento mais. O que aquela criança, né, internaliza? O que aquela criança entende? Sobretudo se ela for uma criança melancólica, né? Que tem ali então a tendência de aprofundar todas as coisas, guardar todas as coisas. Então nós precisamos estar atentas ao modo com o qual nós falamos. E como é que eu passo a me perceber quando eu falo, quando eu repreendo, quando eu digo, né? Quando é que eu passo então a me perceber? Quando verdadeiramente eu passo a me observar, a compreender de que modo eu me vejo, de que modo a minha autoimagem soa para mim. Porque se por muitas vezes eu me deixo levar pelas palavras ou até mesmo minhas caras, pelo modo errado de me pensar, pelo modo errado de me ver, às vezes por um fracasso no trabalho, às vezes por algum fracasso em algum relacionamento, que de repente não era para ser, ou porque aconteceu, e eu tomo aquilo como algo completamente verdadeiro na minha vida. Aquele relacionamento não deu certo por culpa minha, porque eu fui então incoerente, porque eu fui então, e ali eu vou, né, trazendo aquilo para mim como uma verdade absoluta. Não vai dar certo porque eu não sei me relacionar, não vai dar certo porque eu não sei me colocar. Veja, eu vou assumindo pequenos erros na vida como verdades significativas, eu diria até como verdades de fé. E aquilo vai se tornando na minha vida um peso, porque todas as vezes que eu me coloco nesse enfrentamento, todas as vezes que eu me coloco para viver, o que acontece? Eu me prendo nessas cadeias, né, nessas correntes de pensamentos errados, eu diria de votos íntimos que eu vou fazendo ao longo da minha vida, né, e de situações as quais eu fui vivendo e que eu não me despreendo, percebe? Eu vou vivendo como que escravizada, eu vou vivendo como que apegada, essa é a palavra. Eu vou vivendo como que apegada às minhas misérias,
apegada aos erros. E quanto mais apegada aos erros, mais dificuldade eu vou tendo ao longo da vida de lidar com as conquistas, com os presentes, com as surpresas que a vida me traz, né? Então veja, perseverança e diligência superam o talento, dedicação, afinco, sabe, responsabilidade, saber lidar com as dificuldades, isto tudo é valoroso. Isto tudo trabalha em nós a própria autoestima, algo que está dentro da minha autoimagem. Então, é um trabalho de formiguinha? Sim, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho passo a passo, pequenos passos ao longo do dia, né? E nesse ponto nós precisamos então compreender que aprender com facilidade é, sem dúvida, um presente perigoso, né? Quando eu tenho pressa em aprender, quando eu faço as coisas apressadamente, quando eu não me debruço sobre aquilo ao qual eu estou me dedicando, quando eu não me entrego verdadeiramente por uma causa, quando eu não amo verdadeiramente os meus, veja, quando eu aprendo com facilidade, minhas caras, é um presente um tanto quanto perigoso. E por quê? Porque aquilo ao qual eu me disponho a viver naquele determinado momento não lança sobre mim raízes profundas, não lança sobre mim um alicerce concreto, profundo, ao qual eu posso então me estabelecer durante a minha vida. E quando as ondas profundas vierem sobre mim, eu tenho então condições de lidar. Eu tenho então condições de quê? De enfrentar. Mas veja, uma vez que eu olho e a base não é sólida, as raízes não são profundas, e quando eu olho, eu vejo como que se tivesse tudo sujo. Como é que eu vou progredir na vida? Como é que eu vou superar as dificuldades, então, que a própria vida me traz? Não tem como. Não tem como. A base precisa ser sólida, compreende? Eu preciso ter uma base enraizada, solidificada verdadeiramente. E para isso eu preciso o quê? Transcender a minha consciência, transcender os meus pensamentos, transcender aquilo que em mim era como que votos íntimos que eu fui fazendo ao longo da vida. E quantas de nós não fazemos votos íntimos por muitas e muitas vezes na nossa história? Veja, quantas de nós não teve lá um namoradinho na infância, né? E por algum motivo não deu certo, e você sofreu demais, natural, porque na infância eu digo na adolescência, né? E você sofreu demais, até porque o adolescente, tudo que ele faz na vida é o quê? Sofrer, né? A vida do adolescente é sofrimento e sentimentos, né? É tudo muito potencializado, é tudo muito intenso, é tudo muito forte. E veja bem, você então ele sofreu com o fim daquele relacionamento que tinha começado há uma semana, e depois que ele terminou você chorou amargamente, como se você estivesse morrendo. E ali, na intensidade da tua dor, você cria votos íntimos. Eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. E aquilo tem uma profundidade tão grande quando dita a você mesma, que na tua fase adulta você não consegue de fato se relacionar com mais ninguém. E por quê? Porque aquilo ainda te aprisiona, você ainda está presa naquilo. E aí você começa a buscar dentro de você quais os motivos pelos quais eu não me relaciono, eu não tenho amizades, eu não consigo. Tá lá na tua história. Reveja, volte lá na tua história. Mas volte com olhos de misericórdia. Volte com um olhar de esperança. Volte com um olhar de decisão, de desejo em viver a tua vida plenamente. Né? Se você volta simplesmente procurando para quê, não sei, para onde também não sei, e por qual motivo também não sei, veja, você não vai para lado nenhum. Veja só, toda liberdade na nossa vida, ela tem um de quê. Então, eu preciso me libertar de quê? Daquilo lá, daquela situação, daquele motivo, né? Especificamente daquilo.
Mas veja, toda liberdade também tem na nossa vida um para quê. Veja, eu me liberto de algo para que eu seja livre em algo. Isso é belíssimo. Eu me despreendo daquilo que me foi dito durante toda a minha vida, eu me liberto dessas mentiras para que eu reconstrua a minha autoimagem, para que eu me veja verdadeiramente como eu fui criada, para que eu fui criada. Entende? Então, esta liberdade, ela nos custa sim, esforço, dedicação, entrega, tudo isso nos custa. Mas veja, há um desejo infinitamente maior em nós e precisa haver este desejo, né? Então, minhas queridas, no dia de hoje eu gostaria de convidá-las profundamente a fazer este retorno na própria história e a compreender um pouco da tua autoimagem. Como você tem caminhado? Como você se vê? Como você tem se visto verdadeiramente? Então, este é o convite, que eu faço a você no dia de hoje. Mas veja, tire as vendas dos teus olhos, né? Não faça essa busca escatológica, eu diria, com vendas nos olhos, ou simplesmente, ou até mesmo com lentes de aumento. Mas seja capaz, seja madura o suficiente em olhar para a tua história e compreender aquilo ao qual você foi forçada a acreditar, por você mesmo ou por terceiros, e aquilo que verdadeiramente você é. Veja, se libertar, né, de algo específico, se libertar de um de quê, de modo que você seja então livre em um para quê, né? Em um para quê. E guardem esta frase no coração, veja, perseverança e diligência superam o talento. Perseverança e diligência superam o talento. Não tenham pressa. Não queiram aprender com facilidade. Não queiram aprender corriqueiramente, correndo nas entrelinhas. Se debrucem sobre a própria história. Conheçam a própria história. Compreendam a própria história. E vivam uma nova história. Este é o único meio de verdadeiramente nós então nos possuirmos. E hoje é esse o convite que eu faço para vocês, para que então verdadeiramente vocês se redescubram, se reconheçam e passem a ter então uma autoimagem real, verdadeira, significativa, bela, profunda e genuína, ao qual verdadeiramente vocês foram criadas. Tá joia? Então eu deixo aqui hoje para vocês esta aula, diria um pouco mais reflexiva aí, para que vocês possam então refletir um pouco sobre a vida, refletir um pouco sobre para onde vocês estão caminhando, aonde nós queremos chegar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós não podemos sair então como barco a velas, solto pelo mar aí, diria barco a velas sem vela, né? Sem norte, sem rumo. Nós precisamos ter um norte na nossa vida. Nós precisamos rumar para o caminho certo. E para isso eu conto com vocês, para que nós façamos então essa nossa caminhada juntas. Tá joia? Para vocês então eu deixo aqui o meu forte abraço, força e coragem, avante, vamos para frente, nós não podemos desanimar. Até mais!